São 7h02. Vamos tratar desta questão gravíssima e revoltante com o máximo cuidado que essa situação exige. A gente começa essa edição desta segunda-feira. Eu acompanhei essa história desde o seu início, no fim de semana. A prisão em flagrante, isso é muito sério, no flagrante do advogado André de Jesus Santana, 40 anos. Ele é acusado de abusar de uma criança de 12 anos. Presta atenção, porque no último sábado isso aconteceu dentro do banheiro, do toalete, do WC de um supermercado em Aracaju. Segundo informações passadas pela mãe da criança, o flagrante foi feito por uma funcionária ou um funcionário da limpeza. Essa pessoa estranhou essa movimentação, não entendeu bem o que estava acontecendo no banheiro. Essa pessoa profissional da limpeza observa algo completamente irregular, fora dos padrões, e essa pessoa aciona os seguranças do estabelecimento. Então vamos prestar bem atenção, bastante atenção. A reportagem é do Leonardo Barreto. O advogado André de Jesus Santana foi levado ao IML em um carro da Polícia Civil para passar por exame de corpo de delito e deixou a unidade junto a outros presos que passavam pelo mesmo procedimento. Ele foi conduzido ao Fórum Gumercindo Bessa, onde passou por audiência de custódia. A Justiça decidiu pela sua prisão preventiva. O advogado é suspeito de ter cometido estupro de vulnerável, um garoto de 12 anos, que estava acompanhado da mãe neste supermercado na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju. O caso foi registrado na manhã do sábado. No final da manhã, uma funcionária do supermercado, como é de costume, ela entrou no banheiro para fazer a limpeza, né, do banheiro. Nesse instante, ela percebeu que duas pessoas estavam nas cabines do banheiro, que é algo inclusive rotineiro, comumente ela flagra situações como essa. E o procedimento do supermercado é imediatamente chamar os seguranças. Os seguranças foram chamados, bateram na porta, depois de certa insistência, abriram a porta e flagraram o advogado junto com a criança de 12 anos. A criança correu, né, saiu assustada do local, a mãe estava na parte externa do supermercado e a polícia militar foi acionada. O advogado cumpre prisão preventiva aqui no Presídio Militar, unidade destinada também a presos com nível superior. Durante o registro do flagrante, a OAB destinou um conselheiro para acompanhar o advogado. A instituição disse que no momento não fará nenhum juízo de valor e que aguardará o andamento das investigações. A Comissão dos Direitos da Infância da OAB também já se posicionou sobre o assunto. Nós tomamos conhecimento do fato, né, e como há o interesse de uma criança, de um adolescente, né, com 12 anos de idade, então a gente se coloca à disposição da família da vítima para que a gente possa acompanhar o caso e que todos os direitos e garantias dessa criança possam ser assegurados. São 7h06. Você está diante de um pai zeloso. Eu sou um pai completamente apaixonado pela filha. E tem uma coisa muito interessante no nosso jornalismo, esse jornalismo moderno que nós praticamos. Há que se respirar fundo, tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente coloca, demonstrar a indignação nesses casos, de um modo geral, esses casos que são subnotificados, ou seja, ou que chega às delegacias de polícia, é muito pouco diante do quadro que nós temos neste país. É uma coisa extremamente séria. Envolve esse tipo de agressão, esse tipo de crime hediondo. Esta monstruosidade acontece muito mais do que nós noticiamos aqui nesse programa de televisão. Não haveria tempo para, além de notificar,
narrar, demonstrar para você, nós não teríamos, em 2 horas, nós não teríamos tempo hábil para falar dos casos que estão acontecendo neste momento em nosso país. Então é muito séria essa questão. Ela é muito séria. E há que se ter ética também. É você praticar um jornalismo, eu te falo de maneira insistente para que a gente possa se entender. Eu sou essa pessoa, sou esse homem emocional que se contém para tratar desses assuntos. Muitas das vezes eu tenho uma imensa dificuldade em tratar de temas feito esse, a monstruosidade de um ser humano. O ser humano é capaz do ato de bondade mais extraordinário e também da maior monstruosidade que um filme de terror não consegue relatar. Vamos lá então, 7 horas e 8 minutos. Por telefone, o presidente da OAB, Inácio Kraus, falou com a nossa produção sobre o caso. Vamos ouvir. Eu lamento o caso e está acompanhando desde o início, desde quando o advogado foi preso em flagrante, acompanhou o depoimento na delegacia. E como se trata de uma prisão de um caso não relacionado ao exercício da profissão, a OAB atua para garantir a prerrogativa do advogado de não ser preso em cela comum. Esse é o acompanhamento da OAB. O advogado, após a audiência de custódia, foi levado para o Presmil. Isso é uma garantia prevista em lei, uma prerrogativa da advocacia de que o mesmo não pode ser recolhido em cela comum. Como aqui em Sergipe não tem sala de Estado Maior, o advogado foi encaminhado, então, para o Presmil. Da mesma forma, foi acionada a Comissão da Infância e da Adolescência também para acompanhar o caso. Agora, a OAB aguarda a conclusão do inquérito para verificar a possibilidade, dependendo da conclusão do inquérito, da abertura de procedimento administrativo no âmbito da OAB. São 7 horas e 9 minutos. Contar rapidamente de uma experiência que eu vivi. Recentemente eu fui a Porto Alegre, capital gaúcha, para administrar uma situação terrível. Um médico de mais de 60 anos de idade foi flagrado com um garoto em um apartamento. Me chamaram para a administração dessa situação. Existem profissionais como nós que trata de administrar. E aí, quando eu soube do caso, soube muito superficialmente, quando eu soube, larguei imediatamente o trabalho. Falei, olha, eu não tenho a menor condição. E era o filho desse médico. Está preso esse médico agora, exatamente por abusar de uma criança de 15 anos, um menino de 15 anos. São 7 horas e 10 minutos, segundo o IPEA. Presta bem atenção aqui, olha, isso aqui é sério. Isso aqui não é opinião, isso aqui é estudo. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, das 60 mil queixas de estupro apresentadas nas delegacias, cerca de 50% ocorreram com crianças abaixo de 13 anos de idade. 20% com adolescentes de 14 a 17 anos. 70% das vítimas são menores de idade, estupradas dentro de casa. Em sua maioria, estupros que acontecem pelo padrasto, atenção, pelo pai, pelos tios, por avós, vizinhos. São tragédias pessoais encobertas até pelos familiares e também pelas próprias vítimas indefesas e mortas de vergonha. O insuportável é o mais subnotificado dos crimes e especialistas calculam, repito, que chegam às delegacias, atenção, Joel, no máximo 10% dos casos. Entre meninos atacados na infância, a subnotificação é ainda maior. Presta atenção, em meninos, a certeza da impunidade está por trás da perpetuação desses hediondos crimes. Sobre esse assunto, vamos receber aqui no nosso estúdio, o psicólogo Diego Menezes, que vai conversar conosco. Alô, Diego, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia a você. Você pôde acompanhar aqui essa nossa exposição desse caso. E como é que ficam essas crianças, Diego? Bom, é um trauma que a criança leva, né? Não só a criança, como todos os familiares. E nós, psicólogos, temos que ter muito cuidado ao tratar dessas pessoas. Não é só a criança, os familiares também. Essas pessoas carregam a culpa, o medo, a vergonha. Né? Alguns familiares acham, porque eu não consegui impedir isso. E tem que ser um trabalho feito, né? Uma rede de apoio e acolhimento para todas essas pessoas. E especificamente no que se refere às crianças, são indefesas, elas são totalmente vulneráveis. E eu fico pensando, Diego,
O quanto a gente vê uma criança, eu pelo menos vejo a criança e penso em proteção, penso em carinho, penso em aconchego, penso em afeto. Como é que faz com a cabeça dessas crianças? O que se pode fazer? Claro que de uma maneira muito superficial nesse nosso contato. Quais são os dispositivos utilizados? Enfim, como é que se age numa situação feita essa, especificamente com relação à criança, primeiramente? Então, nós psicólogos utilizamos técnicas, instrumentos para ajudar essas pessoas, né? A abordagem que eu aplico é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Então, atividades lúdicas, psicoeducação, testes psicológicos, entrevista com esses pais e com a criança para a gente saber mais, né, sobre o contexto familiar dessas pessoas. Essas crianças, eu observo, eu falei inicialmente, eu sou pai e eu já atravessei algumas situações relacionadas a um caso próximo desse, muito distante, mas tem relação até com isso. Eu fiquei completamente indignado. O que eu fico pensando exatamente é assim, como essa criança reage. As crianças hoje, elas são muito mais avançadas que antigamente, né? Num passado recente. Elas têm noção do que está acontecendo com elas, Diego? Então, por isso que geralmente eu chamo os pais dos meus pacientes para conversar. Eu sou sexólogo também, então o sexólogo ele tem uma função de educador sexual. Então, orientar essas pessoas. A criança ela já tem acesso ao celular na palma da mão. Então, os pais abrirem esse diálogo com os filhos, ter essa abertura de conversar com eles. Sexo e sexualidade são coisas diferentes, mas é também coisa de criança. Tem que ter esse diálogo aberto. É claro que a gente não vai chegar para uma criança de 4 anos e explicar como se utiliza a camisinha, como se faz o ato sexual, né? Mas deixar esse diálogo aberto para a criança fazer perguntas que ela tem dúvida. E, por exemplo, alguns pacientes meus os pais chegam no consultório e dizem assim: ah, meu filho perguntou como ele entrou dentro da minha barriga. Então, eu não sei o que falar. Aí eu digo, sim, aí estudo a questão do tabu, a cultura familiar. E alguns pais dizem, ah, mas em casa eu não tinha isso com meu pai e minha mãe, então eu vou deixar isso do mesmo jeito. Mas é ter essa abertura de conversar com os filhos. Seria o caso de nós também já demonstrarmos às crianças, Diego, os próprios limites, nós colocarmos para a criança de uma maneira muito clara, com muito cuidado, claro, mas dizer assim, olha, não permita que façam isso contigo, de maneira sistemática. E uma técnica que eu uso muito no meu consultório é a questão da criança fazer um desenho, né, de um corpo, de um menino ou uma menina, por exemplo, um bonequinho, identificar as partes íntimas e ela dizer, ninguém pode tocar nessas partes. Certo? Sim, ninguém pode tocar nessas partes. E se alguém lhe beijar ou lhe tocar de uma forma que você não se sinta confortável, nos diga, né? Para junto com os pais a gente tomar providência. Isso como prevenção, ou seja, a criança ela já está se conscientizando do que não pode ser feito com ela. Isso. Né? E hoje existe o Disque 100 que a gente pode denunciar esses casos. Disque 100. 100. Especificamente para esses casos de abuso sexual direitos com humanos relação a e vulneráveis. abuso sexual. E com relação aos pais, Diego, claro que existe essa revolta, né? As pessoas também se revoltam com essa situação, a gente percebe essa indignação pelas redes sociais. Eu acompanhava durante o final de semana as reações todas, como ficam os pais, como eles podem ser trabalhados no sentido de que eles possam enfrentar essa situação com, digamos, relativo equilíbrio. Como eu disse anteriormente, precisa ser criada uma rede, né, de proteção dessas pessoas e acolhimento, não só com psicólogos, mas com assistentes sociais, advogados, psiquiatras, se for o caso, porque deixa traumas, né? Ansiedade patológica, depressão, estresse pós-traumático, isso é muito frequente. E em um momento aqui, por isso que eu fiz o curso de sexologia, porque em uma clínica que eu atendia, tinha dias que eu atendia 4 casos, 5 casos de abuso sexual. É muito comum, então, Diego, como eu havia dito aqui, a subnotificação, os casos que não chegam às delegacias, acontece muito isso. Não chegam, às vezes é dentro de casa, né, um intrafamiliar, e as pessoas abafam, né, porque é caso de pais, padrastos, e o extrafamiliar, vizinhos, né, pessoas. Então, os pais eles têm que ter cuidado. A criança foi para o colégio, ela foi para alguma casa de algum vizinho. Quando ela retornar, olhe o corpinho da criança. Observe se tem algum hematoma, algum arranhão, se a criança apresenta algum comportamento de isolamento, de agressividade. Tudo isso tem que ser observado. Se ela para de comer. E com relação a essas pessoas que cometem esses crimes, o que leva essas pessoas a cometer? Nós vimos esse perfil, eu falava agora há pouco de um perfil
uma administração de uma crise de um médico de 65 anos que estava lá com um garoto de 14 anos. Esse garoto, ele, sei lá, o que aconteceu, ele acabou alertando as pessoas sobre isso. Nesse caso, foi um flagrante, foi um médico, um advogado de 40 anos de idade junto com essa criança dentro de um banheiro de um supermercado. O que leva uma pessoa a cometer esse tipo de ato monstruoso, Diego? Existem alguns atos não convencionais que a psicologia fala parafilia, desvios sexuais. Isso Qual é o nome? Parafilia. Parafilia. Isso. São atos em que a pessoa só atinge o prazer, o orgasmo, através desses atos que não são convencionais. Por exemplo, a pedofilia. A pessoa sente gratificação sexual em ter relação sexual com criança e adolescente. Necrofilia, com cadáveres. Né? Sadismo, batendo, ferindo as pessoas. Né? A gente precisa deixar bem claro que quando o casal ele coloca isso em um momento da relação sexual, é considerado normal, é para apimentar. Mas quando a pessoa só atinge o orgasmo, se utilizando disso, já é uma doença, um desvio sexual e precisa ser tratado. E como essas pessoas, elas devem ser tratadas? Como essas figuras monstruosas que, para mim, não deveriam estar entre a sociedade, porque são completamente uma pessoa que age dessa maneira completamente fora de controle. Ela não tem sequer, talvez, noção do que esteja fazendo. Como é que se trata essa pessoa? Como é que a gente insere essas pessoas na sociedade? Psicoterapia, né, tratamento psiquiátrico, tudo em conjunto. Tem tratamento isso, doutor? Tem tratamento, né, mas cada caso é um caso, precisa ser observado. Eu não conheço o caso dele, né, a fundo, mas eu sei que o Estado ele vai dar o suporte, né? Uhum. Diego Menezes, muito obrigado, pela sua participação. Posso divulgar meu Instagram? Deve, fica à vontade, por favor. Meu Instagram é o @psicólogo.diegomenezes. Muito obrigado, Diego. Um bom dia para você mais uma vez. Muito obrigado. Tá certo.